Olá a todos, estamos aqui para fazer mais uma leitura da carta 2, página 89 do livro e página 18 dos downloads da segunda carta. Vamos começar com a nossa oração? Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Vamos à leitura? Todas essas coisas o Pai fará por vocês, se assim o pedirem, se acreditarem, se souberem e lembrarem sempre que é a natureza do Pai criar e então prover abundantemente para toda a sua criação. Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai nunca os privará propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres, é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhes são apresentadas para ajudá-los a avançar. Se eu pudesse mostrar e fazê-los ver e acreditar que quando se lamentam, sua tristeza é conhecida do Pai. Se voltassem para o Pai e observassem o trabalho que o Pai Amor está fazendo para vocês, com o tempo, sua tristeza se converteria em alegria e encontrariam consolo além de qualquer coisa que imaginassem possível. Vocês são abençoados se estão famintos e com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. Em breve, estas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai, pedindo, acreditando que iriam receber. Como podem acreditar que para comer e estar bem vestido é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício queimando as próprias criaturas vivas do Pai para que elas paguem por seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês, pois esta é a natureza do Pai Amor, que se revela em sua criação. Se eles lembrarem que aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe, não percebem que esta crença judaica de sacrifício de seres vivos no templo vai trazer apenas miséria? Acreditem em castigo, e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição
como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e isto é o que experimentarão: matança e destruição. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai que habita em vocês. Não se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança. Vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas essas coisas ruins contra si mesmos. Vamos comentar? Vamos. Eu acho um pouco forte essas palavras que ele fala aqui, por isso que eu acho bom a gente parar e refletir. Primeiro ele fala que nós somos abençoados se somos famintos e com sede. E lá vem a história da bem-aventurança, né? Bem-aventurados são os famintos, porque terão suas sedes, sei lá, não se passam fome, porque serão saciados. E quando ele fala isso, ele continua. O Pai conhece suas necessidades. Se parassem de lamuriar e começassem a rezar pedindo, acreditando que iam receber, vocês seriam saciados. Eu acho engraçado porque, às vezes, esse final de semana, por exemplo, meu filho gripou, né? O pequenininho, o Thiago. E aí eu falo assim, ô Pai do céu, ajuda meu filho. E aí eu falei, nossa, eu estou fazendo uma súplica, ao invés de pedir com confiança. Porque se eu peço, Pai, meu filho está em tuas mãos, cuida, e eu confio que ele cuida, eu não preciso ficar suplicando, ô Pai, cuida, ô Pai, cuida, ô Pai, cuida, ô Pai, cuida. Ele está cuidando. Eu não sei por que o Titi está doente de novo. O nosso filho vai para a creche, tem pouco tempo, etc. É meio cansativo para a gente quando ele gripa, mas o pai sabe. E o pai sabe também que cada gripe fortalece o sistema imunológico dele. Então, quem sou eu para julgar? Eu só preciso entregar e acreditar que ele vai ser curado. E então eu acho que achei bonita essa parte, porque nada bem-aventuranças não é só bem-aventurados que são famintos e estão com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. É porque em breve essas seriam saciadas e a gente parasse de se lamuriar e começasse a rezar, acreditando que a gente ia receber. Eu acho que isso aqui explica as bem-aventuranças para mim de uma forma que eu não compreendi elas antes. Eu achei isso uma delícia. E a gente pensa, né, que todas, né, porque ele fala muito disso, né, todas as suas necessidades, né, serão atendidas. Não é uma ou outra, são todas as necessidades, né, e aí realmente vem a fé e vem o crer, né, nessa bem-aventurança de que todas as necessidades serão aliviadas, né? Então, às vezes, a gente realmente cai na lamúria mesmo, cai Na você sai. mendigância, sabe? Quando você fica, Isso, por favor, eu tô isso. mendigando com Deus. Gente, isso não é uma crença, isso não é um acreditar, né? Né? Eu também, quinta-feira passada, eu também estava assim, entristecida, né? Aconteceram algumas coisas, né? E aí eu pensei, meu Deus, por que eu vou ficar aqui forçando um trabalho, forçando, né? Eu estou precisando de energia nesse momento. Eu larguei tudo. Eu fui para um parque, eu tirei meu calçado, eu andei na terra, eu abracei uma árvore, entendeu? Porque eu falei assim, aí eu lembrei realmente dessas palavras, né? Se são todas as minhas necessidades, por que eu vou ficar nessa lamúria? Por que eu vou ficar nisso? Eu preciso mudar o foco da coisa para permitir que realmente as necessidades sejam acolhidas e resolvidas, né? E foi uma experiência fantástica. Largar tudo. Muito legal. É, muito legal. E ele continua De- aqui, né? Quer é. falar? Não, Lindo, e ele Marcos. continua, aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe. De novo, as nossas crenças, né? O Sim, quanto nos limitam. É. Ele fala, não percebem que essas crenças judaicas de sacrifício de seres vivos no templo vão trazer apenas miséria? E eu gosto de refrisar, porque quando a gente fala sacrifício de seres vivos,
não é só o sacrifício no templo que eles faziam naquela época. A gente se dá muito em sacrifício. Mães se dão em sacrifício pelo filho, né? A gente tem o hábito de se dar em sacrifício pelos que a gente ama. Só é bonzinho aquele que se dá em sacrifício. Então, às vezes, a gente deixa de fazer por nós, se tortura porque o outro talvez possa precisar. A nossa mentalidade de se dar em sacrifício, ela é muito enraizada, porque a gente aprendeu que esse é o exemplo de Jesus. Então, a gente faz isso na nossa vida. A gente se sacrifica muito pelos que a gente ama. E ele está dizendo aqui que isso só vai trazer miséria, porque você fica exausto, você trabalha muito, você faz muito, você supõe muito, supõe que é o que o outro quer, supõe, e isso te traz cansaço. Aí ele explica, acreditem em castigo, e o castigo é o que receberão. Essa clareza do que os nossos pensamentos nos trazem. Acreditem na morte e destruição, como sendo o caminho certo para chegar a Deus. Sacrifício de novo, né? E é isso que receberão, matança e destruição. E essa última Agora, frase aqui, né, que a Maria leu, né, bem isso, ó. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas as coisas ruins contra si mesmo. ele chega a falar, se vocês estão pobres, é porque ainda não entenderam. Olha só que palavra forte. Forte. Porque quando a gente pensa assim, é tão duro ver a pobreza, é tão duro ver pessoas tão queridas, né, pessoas, seres humanos como nós, passamos por dificuldade, é tão duro ouvir eles passarem por isso. Aí ele diz isso, se nós somos pobres é porque não compreendemos. E que forte isso, se vocês são pobres é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir as suas próprias necessidades. Na outra vez que a gente deu, ele falou que às vezes quando a gente é muito independente, né, vamos dizer que eu sou muito abundante, e eu trabalho, eu consigo, eu supro as minhas necessidades, e eu não preciso de Deus para nada, em algum momento eu me sinto tão separado que a doença me abate e eu fico tão miserável quanto um outro miserável. Então, o tempo inteiro ele está relembrando a gente de trabalhar com o Pai. E um bom exemplo foi esse da Lidiane, esvaziar a cabeça. Eu estou muito aflita, esvazio a minha cabeça. Dou espaço para que Deus entre com uma solução. Encontro minha forma de trabalhar com o Pai. E não fecha a mente com pensamentos que obscurecem o nosso pensamento. O excesso de pensamentos são as correntes que nos atam e nos afivelam. Respira e traz confiança, porque para tudo há solução, né? Se vocês estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai que habita em vocês. Isso eu acho tão lindo, tão forte, tão completo, tão sublime, tão divino. Porque quando a gente toma consciência do Pai que habita, do divino que habita dentro da gente, isso se preenche, isso transborda, e aí a gente consegue entregar nossa vida como uma manifestação divina mesmo. Eu acho tão lindo isso. E compreender com clareza que Deus habita em nós. Que quando veneramos a Deus, veneramos a nós mesmos. Você é capaz de venerar a si mesmo? De se amar tão plenamente que você honra a si mesmo? Que você reconhece Deus em cada um dos irmãos e venera os irmãos, porque Deus está em cada um de nós. Tirar Deus daquele lugar alto distante, trazer Ele para cá. E saber que a gente é capaz de fazer o que Jesus fez. Porque Ele só ensinou o caminho para que a gente faça também. Isso é muito legal. Experimentar isso é muito legal. Muito. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai que habita em vocês.
porque então certamente serão saciados 100 de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecerem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflito e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tenha insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus ativo em vocês, e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade. Isso Os parece aqui, Hum. desculpa, Mar, isso soa aqui como uma promessa, não soa? Esse É bem-aventurado uma aqui? promessa. É uma promessa. Diferente do que eu entendia quando eu lia na Bíblia. É É uma uma promessa. promessa. É quase como se Essa. você for injustiçado, mas você tiver tanta amorosidade que você não leva a justiça adiante. Não se preocupa não, você vai ser abençoado, vai dar tudo certo para você. Deus ativo em você. Olha que É. coisa mais linda. Deus ativo em você. Porque a gente é humano, né? A gente, tipo assim, às vezes algumas coisas nos chateia, mas assim, é um chatear tão rápido, porque imediatamente você já pensa, Deus atua em mim, né? A misericórdia, ela já vem instantaneamente, a compaixão, ela já vem instantaneamente. E realmente é muito rápido o processo, né? Muito legal, é assim. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livrarão de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não Acho que tá têm que... sacudindo a gente, né? Como? Como vocês têm que ficar olhando para o céu? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é de lá onde verão a atividade do Pai de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará a sua fé. É aqui onde, através do século, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês, em algum lugar do céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar, ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem, o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva, verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que há lei e ordens perfeitas, crescimento, desenvolvimento e, finalmente, a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias, ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas
saindo da terra. Mais tarde, voltará e verá o crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda, ele verá a formação da semente, e um dia, finalmente, que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pode explicar. É mágica? Não, é o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo, que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai, que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem, sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa, e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Assim é quando encontraram o reino dos céus, o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fome e doença, encontram a paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. Vamos comentar? Eu adoro essa parte que ele explica que quando a gente planta alguma coisa, que é o entregar a Deus, né? Eu rezei e falei, olha, eu tô com essa questão. Se vira aí, Deus. Dá teu pulo, resolve para mim. Mas eu planto isso com tanto amor e eu entrego para ele com tanto amor que eu posso dormir. Porque é igual quando a gente planta uma plantação mesmo, né? Uma semente, se tiver água suficiente, ela vai crescer sozinha. Eu não preciso fazer nada. A planta cresce. É uma mágica? Não, é o agir de Deus. Então, quando eu entrego algo nas mãos de Deus e relaxo, verdadeiramente esvazio a minha mente e não deixo nada voltar. Se começa a voltar, eu digo, Pai, Mãe, Vida, e relaxo. E entrego. Magicamente, uma solução virá. É isso que ele está contando para gente. Aí ele dá outro exemplo. Ele fala, olha, imagina uma mulher muito bondosa, muito trabalhadora, muito conectada com Deus, e ela está desesperada, está muito preocupada porque perdeu tudo. Ela entrega para Deus e relaxa. Vai cuidar da casa, vai fazer qualquer coisa, e de repente, lá no canto, atrás de alguma coisa, plim, ela acha uma peça que ela vai poder vender. E é com mágica que Deus resolve nossos problemas. Mágica para nós, que ainda não entendemos que o impossível não existe. Mas para Deus, são só soluções no trabalho do Pai amoroso. Então, toda vez que a gente quiser que Deus solucione um problema, a gente entrega, a gente planta e a gente relaxa. Porque soluções mágicas virão. Como é tão mágica uma semente que cresce sem a gente precisar fazer nada. Só que a semente a gente já confia que ela vai crescer. E a mágica a gente ainda não confia. Mas quando a gente aprender a confiar, que soluções incríveis virão, porque há infinitas possibilidades de solução. E para tudo tem solução. Então a gente pode relaxar. E esse eu acho que é o exercício que ele está se propondo que a gente faça aqui. Nos propondo que façamos. Sim. Sim. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida, ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável, e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes.
Um dia, ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz, para além de todos os sonhos. O que significa isso? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço, o conhecimento que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O Uau, rei... ele grifa isso, né? Para quem não está lendo, ele põe em negrito e grifa. É tão importante que é explicar o que é a felicidade. É um estado de mente. Então, quando a gente se coloca nesse estado de mente, todos os aborrecimentos e preocupações do mundo não nos preocupam, não nos perturbam, porque a gente confia e a gente tem a felicidade plena. É assim mesmo, que legal. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade, por trás e dentro de todas as coisas visíveis, é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Que legal. A doença, né? O contrário da saúde é a doença, o contrário à abundância é a pobreza. A abundância de alegria também é a tristeza, que é a depressão. O contrário à beleza. Sobre beleza, vocês sabem o tanto que a gente é linda? O tanto que todos nós que estão nos ouvindo são lindos? A gente criou uma ideia de que beleza é o que a mídia conta que é belo. E a gente esquece quão belos somos. A gente criou uma ideia tão fixa de que beleza é aquilo que a mídia coloca, que a gente deixou de ver a beleza nas coisas que Deus criou. E Deus nos criou perfeitos. E a gente é tão lindo, a gente é tão perfeito, a gente é tão apaixonante, tão magnetizantemente apaixonante, né? Que a gente esquece o que é a verdadeira beleza aos olhos de Deus. Porque a gente é muito contaminado pela mídia. A gente é contaminado também que a abundância é alguma coisa que a mídia coloca que você tem que ser mais que seu vizinho, mais que seu amigo, carro do ano. Quando, na verdade, a abundância também é um estado de espírito. É um estado de espírito onde você sabe que nada te falta, que você tem tudo. Então, eu acho que além da gente receber isso tudo, a gente amadurece quando a gente reconhece o quão lindos já somos, o quão abundantes já somos. E a gente deixa as preocupações e os aborrecimentos para lá. Porque a gente já é tão lindo que eu não quero ser mais magra, mais gorda, para ser mais linda, porque já somos lindas. Não é? Sim. Eu sofria ao vê-los sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que eu tenho a dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir, e isso quer dizer que primeiro terão que lidar com o seu eu. Por que é que terão que se ocupar do eu? Porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Provavelmente, vocês perguntarão, por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas,
Então, por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como expliquei, vocês extraem sua vida do Pai. Portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai Inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retaliam de alguma forma, acreditam que se alguém se apropria de seu olho, deveriam retirar o olho do adversário em troca? Acreditam que quem mata deve ser morto como castigo ou compensação? Acreditam que quem os rouba deve pagar por isso? Que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado junto com sua esposa? Acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida? Como é da natureza humana ferir os outros e vocês têm sido ensinados a retaliar? Suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar, entre maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. O Pai ignora esta guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mais nada pode fazer para aliviar esta dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então o trabalho amoroso do Pai poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês, pelo Pai. Lembrem-se também da grande lei. Vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amoreiras, nem uvas da árvore de espinho, ou colher trigo do joio. Pensem nisso e compreendam esta parábola, porque isto é muito importante para vocês, não somente nos dias de hoje, mas também em todos os seus dias e anos que virão, mesmo na eternidade. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos, mudem suas ações decorrentes destes pensamentos. Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Vamos Homem começar? gritou. Vamos. Antes de você começar com a próxima história, que é muito boa, é incrível. Uau, hein? Uau. E muito boa pergunta, né? Esse livro é formidável, porque ele chega e fala, porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos e palavras egoístas. Então aqui ele começa a explicar de onde vem a nossa sombra, e vem da nossa necessidade de nos proteger. E proteger é uma necessidade. Promover o nosso bem-estar é uma necessidade. Só que a gente não faz isso pensando em Deus que habita em todos nós. A gente faz isso com um egoísmo. Então, é o nosso eu egóico, que fala primeiro meu. Eu preciso me garantir. Eu preciso ter certeza de que eu vou ter comida até o final do ano, até o ano que vem, até o final da minha vida. Que meus filhos terão um alimento até o final da vida deles. Então, a gente começa a extrapolar no eu egoísta e pensa em nós e não nos outros. O que é natural, o que é absolutamente humano. Então, os nossos problemas começam quando a gente tenta se proteger e trazer para a gente mais e mais e mais, porque eu preciso de segurança. E aí ele fala, como eu já expliquei, você extrai a vida do pai.
Portanto, extrai sua capacidade de pensar do Pai, de criar do Pai. Quando ele fala que o Pai, inteligência, é criativo, ele está falando da criação, da manifestação, que a gente cria e a gente manifesta a nossa vida. Então, com a nossa mente e coração, vocês realmente modelam os planos de sua própria experiência. A gente vai criar a nossa própria experiência. Mas aí é aquela pergunta, né? Mas se não há castigo, se Deus não é falta, então, por que a gente deveria estar preocupado com a maneira como a gente se comporta? A gente pode fazer, ó, qualquer coisa. Aí ele fala, pode sim, no entanto, plantou, colheu. Plantou o mal, vai colher o mal. E aí ele é muito didático quando ele explica. Vocês pensam que se alguém machucou os seus olhos, tem que combater, retaliar. Se alguém brigou com você, você tem que combater, retalhar. A gente é ensinado a não chegar em casa chorando, né? Se alguém te bateu, não chega em casa chorando, bate de volta. A gente é ensinado a retalhar, não abate a sua cabeça. E Jesus está o tempo inteiro aqui explicando, não é bem assim. Sempre que vocês pensam em guerra, vocês vão criar guerra. Sempre que vocês pensam em resolver na justiça, vocês vão criar vila. E ele está explicando, não vão por esse caminho. Amem. Aí para vocês serem bem-aventurados, se vocês fizerem com amor, compreendendo que aquela pessoa que plantou vai colher. Não tem que ser você quem faz ela colher. Deus vai fazer, não se preocupe. Se ela fez errado, ela vai pagar pelo que ela fez, não somos nós quem temos que nos vingar das pessoas. Porque Deus já faz isso dentro do equilíbrio da lei do karma, né, que existe, do karma no sentido de pagou e colheu, da lei da colheita, né, e da plantação. E então, a gente às vezes se perde nesse lugar de nos vingarmos, de esquecer quem somos a partir da nossa essência divina. E a gente quer impor quem somos, impor as nossas necessidades, e sermos mais fortes e melhor que os outros. Esquecendo que muitas vezes, quando alguém nos magoa, a gente também magoa esse alguém. Porque se alguma pessoa está magoada comigo, provavelmente eu também falei com essa pessoa com grosseria, com rivalidade. Aquele dito popular, quando não quer, dois não brigam, é absolutamente verdadeiro. Alguém brigou comigo, eu também tenho a minha parcela. Por mais que eu diga não, não tenho parcela nenhuma, respira, se coloca no lugar do outro, que você vai encontrar. E aí sim, quando a gente começar a cuidar dos nossos pensamentos, que não alimentem mais violência, que não alimentem mais discórdia, e começarmos a alimentar coisas boas nas vidas nossas e dos outros, a gente vai colher as bem-aventuranças. É aquele dito que eu acho muito, muito didático. Alguém pergunta para um mestre, quem é mais forte, o bem ou o mal dentro de nós? E aí o mestre explica. Imagine dois cachorros. Um é o bem, outro é o mal. Qual dos dois é mais forte? Aí a pessoa que pergunta fala, não sei. Aí ele fala, qual dos dois você alimenta mais? O que for mais alimentado vai ser o mais forte. E na nossa vida é assim também. Então, se a gente alimenta pensamentos de amor, a gente colhe amor. Se a gente alimenta pensamentos de briga, discussão, provar, retalhar, a gente vai ter isso. E ele está sendo categórico em explicar isso. Ele fala sobre o trabalho amoroso, né? Que como nós somos semelhantes, né? Somos semelhantes a ele, que é puro amor, o trabalho amoroso, ou seja, se nossa mente, coração e corpo e vida for manifestação do amor, a gente só pode colher amor. A gente só pode colher amor. E aí sim, o amor, o trabalho amoroso, o amor está sendo realizado em vocês e para vocês pelo Pai. Isso é muito bonito, porque é uma entrega, um reconhecimento dentro de nós mesmos desse amor puro e verdadeiro, que se tivermos um olhar amoroso para com tudo o que acontece com a gente, tudo,
A gente foi muito gentil conosco. Tudo fica mais leve. E o que tiver que vir até nós, virá até nós. E será realizado pelo Pai com maior amorosidade para conosco. Né? E tudo inicia pelo pensamento. Tudo. Se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos. Mudem as palavras decorrentes desse pensamento e mudem as ações decorrentes desses pensamentos. Ou seja, o pensamento é onde nasce tudo. Na verdade, antes do pensamento tem um sentimento. Sim. Né? Se eu sinto raiva, eu vou pensar coisa ruim. Mas às vezes o meu sentimento eu ainda não aprendi como lidar com ele. Mas o pensamento, sim. O pensamento eu posso lidar com ele. Eu posso me perceber pensando mal de alguém e lembrar que eu vou colher o que eu estou plantando. E aí eu paro, porque eu já tenho inteligência para saber que eu não quero colher isso. E eu já sei que se eu pensar mal de alguém, isso vai voltar para mim. Então eu paro, respiro, falo, mas Criador, Deus, Pai, eu estou tão chateada com essa pessoa. Tira essa chateação de mim e relaxo. Tudo o que eu quiser, eu peço e relaxo. Respiro e entrego. E se o pensamento tumultuoso voltar, respira e entrega. Experimenta fazer isso. Experimenta abrir espaço para o agir de Deus entrar. Que com a mente muito ocupada, a gente fecha. A gente fecha mesmo, é tipo um telhado, assim, ó. Que Deus quer entrar por esse chakra aqui, que é o chakra coronário, e ele está completamente bloqueado de pensamentos que nos vedam a visão. Verdade. Continuamos? Sim? Um homem gritou para mim: diga-nos, mestre, como podemos permanecer em paz com os nossos vizinhos quando eles mesmos não vivem em paz conosco? Sorri para ele e disse: quando seu vizinho chega até você e diz que ele tem que viajar a alguma distância e não quer ir sozinho, e pede para você ir com ele, o que você faz? O homem riu. Se meu vizinho quisesse me levar para longe do que eu estivesse fazendo, eu não ficaria satisfeito. Eu diria a ele para encontrar outra pessoa para ir com ele, porque eu estava ocupado. E como se sentiria o seu vizinho? Perguntei. O homem encolheu os ombros. Eu não sei. E na próxima vez que precisasse dele para fazer um favor a você, como ele responderia ao seu pedido? O homem já não ria mais. Ele não respondeu. Outro homem disse: ele iria xingar e dirá para você ir a outro lugar pedir ajuda. Eu disse às pessoas: ele respondeu acertadamente. E como ele se sentirá? E disse às pessoas: ele respondeu acertadamente. E como ele se sentirá? E apontei para o homem que primeiro havia falado, sorrindo para ele. Uma mulher gritou acima dos risos: ele dirá a todos aqueles que encontrar como é miserável e egoísta o vizinho que ele tem. Talvez ele vá querer machucá-lo de alguma forma. Houve gritos de concordância e eu assenti. Sim, ele vai ter esquecido que uma vez foi pedir ao seu vizinho para caminhar com ele por 1 ou 2 milhas e este se recusou. Não verá a lei da semeadura e da colheita trabalhar em sua vida. Ele a pôs em movimento quando se recusou a acompanhar seu vizinho e agora está colhendo o resultado de suas atitudes e ações. De que adianta ficar com raiva quando foi ele mesmo que criou esta situação? As pessoas riram e assentiam com a cabeça e falavam uns aos outros. Nunca antes eles haviam escutado tal conhecimento do comportamento humano. Havia aqui um ensinamento completamente novo. Disse a eles: aconselho que quando seu vizinho vier pedir a vocês para caminhar um pedaço do caminho com ele,
ou qualquer outra coisa que o deixe mais à vontade e feliz, que primeiro pensem sobre o que gostariam que ele fizesse por vocês, se também tivesse uma necessidade. Como gostariam que ele respondesse ao seu pedido? Um murmúrio varreu a multidão e pude ver que eles entenderam o que eu estava dizendo. De fato, se seu vizinho pedir para que o acompanhe por 1 milha, façam isso com agrado e estejam dispostos a caminhar por 2 milhas, se necessário. Quando recusam algo, as pessoas não percebem, mas enrijecem sua mente e corpo para se protegerem da obrigação de fazerem qualquer coisa que não queira fazer. Colocam em tensão sua mente e corpo, e o pai também é tensionado e não pode fazer seu trabalho amoroso dentro de vocês. E é desse enrijecimento que surge a doença. Pode ser que encontrem alguém em extrema necessidade, que tenha frio ou esteja infeliz e que peça a vocês o manto. Não passem por ele olhando de longe. Algumas pessoas riram, sabiam que era isso que fariam. Não, entreguem a ele o seu manto, e se ele realmente estiver com frio, também a sua túnica, e sigam o seu caminho e se alegrem. Alegrar-nos? Perguntou uma voz descrente. Eu ri e disse, sim, meu amigo, alegre-se, primeiramente porque possui uma túnica e um manto para dar, e logo alegre-se por perceber que agora tem falta de uma túnica e manto, e o Pai, dentro de vocês, fará retornar em breve suas roupas de alguma forma surpreendentemente. No entanto, se entregar a túnica e o manto e continuar a caminhar resmungando para si mesmo, e agora? Por que fez isso? Fui um tolo. Agora sentirei frio no lugar dele, e as pessoas rirão de mim porque dei a ele minha túnica e manto e fiquei eu mesmo sem nada. E o que dirá a minha mulher? E o que dirá a minha mulher quando eu chegar em casa? As pessoas concordavam e riam, apreciando a imagem do homem que dá sua túnica e manto e em seguida lembra que a coisa insensata fez a si próprio. Eu sabia que muitas vezes se privavam para ajudar os outros e lamentavam sua generosidade logo depois. Esperei por um momento e então falei em voz alta para conseguir plena atenção de todos. Mas eu disse que colhem o que plantam. Não, disse claramente que seus pensamentos, palavras e ações criam sua vida futura? Então, o que querem semear para colher, depois de terem dado a túnica e o manto ao estranho? Querem que seus presentes voltem novamente para vocês? Ou querem ficar sem túnica e manto durante muito, muito tempo? Por que isso? Por que é isso o que acontecerá se continuarem seus caminhos irritados e chateados, porque doaram suas roupas? Suas palavras e ações selarão, endurecerão como uma rocha a pobreza que o trouxeram para vocês por terem doado a túnica e o manto. As pessoas já não riam, nem sorriam mais. Estavam muito caladas e escutando atentamente. Lembrem-se, primeiro façam aos outros o que gostariam que fizessem para vocês. E então haverá paz e contentamento em sua mente e coração. E o Pai poderá fazer o seu trabalho amoroso em seu coração, corpo e mente. Doem e doem abundantemente. E alegrem-se porque vocês têm presentes para doar aos necessitados. E porque, enquanto estão doando, seus dons vão sendo restaurados da forma que mais necessitam. Doem com o coração contente. Doem com confiança e com o conhecimento de que onde houver carência em suas vidas, assim fará o Pai o seu trabalho amoroso com abundância em vocês e para vocês. Nada façam com um coração pesado, porque um coração pesado
é o que continuarão tendo. Doem tudo com o espírito alegre, a fim de que tudo em suas vidas traga para vocês somente alegria e iluminação espiritual. Vamos Um conversar um homem... pouquinho? Vamos. Antes que a gente... Essa história é muito boa. Ela é muito boa. Mas até aqui já está muito boa. Ele está contando para a gente que sempre que alguém aborrece a gente se esqueceu que a gente fez algo no passado que aborreceu esse alguém. Que de alguma forma a gente tem responsabilidade sobre o que está acontecendo em nossas vidas. Só que a gente se esquece disso. A gente se esquece que a gente disse não para o vizinho. E aí a gente se esquece. E quando dizem não para a gente reclama, lamuria, culpa. E às vezes a gente diz não porque a gente quer proteger as nossas necessidades. E ele falou lá em cima agora há pouco, que todo problema começa quando a gente quer se proteger e proteger as nossas necessidades. E aí ele dá um exemplo aqui. Você está cansado, você trabalha o dia inteiro, e você quer se proteger. Você fala, não, peraí, não vou te dar nada disso não. Eu estou protegendo a minha necessidade de poder descansar. Mas como eu faço isso sem levar em consideração o sentimento do irmão, o irmão que se vira, ele que peça para outra pessoa. Isso que ele disse, né? Então, no dia que eu precisar daquilo, vai voltar para mim. Aí ele fala, eu não contei para vocês que vocês colhem o que vocês plantam. Eu não contei para vocês que é o pensamento de vocês que manifesta o que acontece na vida de vocês. Então, por que ficar reclamando? E quantas vezes a gente reclama? Quantas vezes a gente esquece disso? Mas é legal a gente entender que a nossa necessidade de proteção e de bem-estar, e será que eu estou tão cansada? Será que eu tinha que ir lá e ajudar aquele irmão? Não, eu posso saber explicar para o irmão, querido irmão, infelizmente agora eu não posso. E saber colocar limite nisso com todo o amor. E ainda assim, eu agradeço ao invés de reclamar. Porque eu coloco limites com amor. Não é para a gente se dar em sacrifício e ajudar. Porque isso cansa a gente. Saber colocar limite também é muito importante. Mas lembrar do outro que também tem Deus e tratar esse outro com amor e respeito. Sabendo com alegria que Deus habita em todos nós e que é natural. Toda vez que você tem alegria e felicidade, a vida volta para você, porque você está criando mais alegria e felicidade, ao invés de criar pobreza, sensação de separação, de isolamento, de solidão, de incompreensão, de vazio. Mas falando sobre vazio, não, ele fala aqui da importância de criar vazio. Quando ele dá a túnica, cria um vazio. E esse vazio vai ser suprido. Isso não é uma experiência que eu tenho clareza. Eu percebo que às vezes acontece, mas eu não tenho uma clareza para falar assim, olha Deus, criou um vazio aqui, supre isso. No entanto, eu percebo que muitas coisas, tudo que eu pedi na minha vida eu recebi. Né? Os filhos, um lugar para morar bom, um casamento legal, todas as coisas foram se criando na nossa vida. Mas eu não tenho muita clareza desse vazio que ele fala aqui para a gente criar. Alegre-se porque você criou um vazio e as suas necessidades serão supridas. Alguém pode comentar sobre isso? Eu Eu entendi. Fala, vou Lídia. falar. Vou falar, vou falar. Eu acho que esse vazio é o tipo, dar mais, doar o que nós temos. Que se a gente doa, por exemplo, no exemplo aqui do manto e da túnica, muitas pessoas ficam, mas eu não vou doar, eu dou o meu manto, mas eu vou ficar com a túnica. Porque, como assim eu vou ficar sem nada? E se eu der tudo, esse vazio de manto e túnica, por exemplo, a pessoa parece que não tem a certeza absoluta que a necessidade vai ser provida por esse amor que nos preenche, nos mantém e nos alimenta. Então, eu acho que a limitação do ser humano em ficar, entre aspas, esse vazio é ficar sem nada, eu acho.
Então, as pessoas, elas sempre seguram um pouquinho por segurança. Puxa vida, eu vou dar tudo, vou passar frio, vou dar tudo, vou chegar em casa sem a roupa, sem a túnica. O que vão dizer de mim na rua se eu andar sem roupa e sem túnica? Esse vazio, essa entrega absoluta de tudo, que nem o moço lá da pérola, que entregou tudo por causa daquela pérola que ele procurou tanto. Entregar tudo para alguém necessitado, entregar um olhar amoroso, uma palavra amorosa, entregar sem medir. Eu tenho até um morador aqui de rua, da minha rua, que todo dia que eu passo, obviamente, eu olho com muita amorosidade para ele e eu dou um bom dia muito carinhoso para ele, né? E ele antigamente ele não me respondia, agora ele já está me respondendo. Eu fico feliz com isso, porque eu dei sem esperar nada em troca. Eu dava bom dia, oi, tudo bom? Bom dia. Oi, tudo bom? Bom dia. Oi, boa tarde, não sei o quê. E hoje ele me responde, ele não se sente mais ameaçado por mim. Então, assim, eu dei o que eu podia para ele, que era um bom dia. Ele não quer nada. Você vai lá dar coisas, dar comida, ele não aceita nada. Você dá roupa, no dia seguinte ele tá pelado, só de cueca e um manto lá, um cobertor nas costas. Ele não quer nada de ninguém. Ele tá só ali, existindo. Então, o doar, o dar tudo, por exemplo, até quando a Lorena falou no cansaço, impor um pouco de limites e tal, mas será que mesmo no cansaço eu não posso doar alguma coisa? Mesmo quando eu estou não com pouco, mas assim, mesmo cansado ou sem tempo, será que eu não posso dar um pouquinho? Eu De acho que amor é e de esse. paciência, né? De Exato, tolerância. exato. Mas não precisa Então, se eu já desdobrar. vejo esse vazio um pouco diferente. Eu já vejo esse vazio como um estado de espírito. É como se fosse assim um leve despertar, entende? Assim, um vazio de tipo um contentamento, um vazio, um, um respirar, uma respiração. Eu já enxergo esse vazio dessa forma, entende? Quando a gente faz algo, vem um contentamento, assim, vem aquele vazio interior gratificante, um respirar. Foi. E ao mesmo tempo um soltar. Eu já enxergo esse vazio quando ele comenta aqui dessa forma. Quando a gente ajuda as pessoas, isso é químico, né? Uma química entorna em nosso ser e a gente sente endorfinas, dopaminas e a gente sente um prazer. E é esse prazer que leva a gente a continuar ajudando. Por que que é assim, eu não sei. Mas se você Sim, ajuda genuinamente e você se alegra ao ajudar, o seu corpo se inunda de químicas e essas químicas te fazem bem. E aí você quer ajudar de novo, porque você tem a memória do prazer que você sentiu. Sim, é como ele comenta aqui: se você não ajuda ou se recusa, você se enrijece, o seu corpo se enrijece, sua mente se enrijece, e aí é onde criam-se as doenças. Está escrito. E é mesmo, porque o fluxo do amor, vamos dizer assim, ele deveria agir em nós e por nós, né? Quando você se nega esse fluxo, essa coisa se cristaliza dentro da gente. Ai, não vou ajudar, estou com saco, estou sem tempo, estou cansada. Isso porque o fluxo divino é o de doar, é o de ter compaixão, é o de fazer, é o de agir, é o de amar. Esse é o fluxo de Deus, é o fluxo divino que nos habita. É um sim, parece que é um sim absoluto ao outro, às necessidades do outro, sendo essa necessidade um manto, uma palavra, um carro emprestado, sei lá, dinheiro emprestado, sei lá, qualquer coisa. Uma comida, um prato de comida. Entendeu o que eu falei? Aham. sim. Vamos continuar a história porque ela é muito boa e a gente já está terminando nosso horário. E essa história é muito boa. Exato, e a gente podia terminar a carta 2 hoje. Um homem comentou: isso vai contra a natureza do homem.
É natural preocupar-se com o futuro. A roupa é cara, a comida é difícil de encontrar. A vida é uma luta constante. Respondi em voz alta, porque ele estava apenas dizendo o que eu sabia que a maioria dos meus ouvintes estava pensando. Mas você não sabe com certeza se amanhã estará lutando para viver. Não saberá se amanhã terá um trabalho esplêndido ou qualquer outra coisa maravilhosa que possa vir para você. Não sabe isso, mas o que está tornando certo para você mesmo é que não haverá um trabalho maravilhoso ou qualquer outra excelente oportunidade em sua vida, porque você está criando as circunstâncias do amanhã. Ele irritou-se. Eu estou? Como estou fazendo isso? Não acabei de explicar? Virei-me para o povo rindo. Digam-me, como foi que este homem de túnica vermelha, aqui na frente, criou seus amanhãs? Houve silêncio na multidão. Então, um jovem rapaz, Marcos, gritou para mim: Eu sei! Eu disse que deveria lutar para comprar comida e roupa. Você tem nos dito que aquilo que pensamos e falamos, nós receberemos. Exatamente, eu disse. Você é um menino muito inteligente. Você compreendeu. Cuidem para não criar para vocês mesmos as coisas que não desejam. E eu ficarei contente que você seja meu discípulo quando for mais velho, se seus pais assim o permitirem. Algumas pessoas riram, mas outras não. Eu via que elas não acreditavam em nenhuma palavra do que eu dizia. Gente, vamos comentar antes de você continuar, porque é muito bom. É muito bom. O cara vira e fala o que pra gente seria o óbvio. Mas isso é contra a natureza do homem. É natural a gente se preocupar com o futuro. A roupa é cara, a comida é difícil de encontrar. A vida é uma luta constante. 3 crenças, aliás, 4 crenças, né? Preocupar-se com o futuro é uma necessidade, que não é. A roupa é cara, que não precisa ser. A gente pode ganhar roupas o tempo inteiro. A comida é É difícil de difícil. encontrar, que não é, porque você pode simplesmente receber comida. E a vida é uma luta constante. Lacrou, assim é a vida dele. A vida dele é uma eterna luta, porque ele está sempre se preocupando, se ocupando previamente, porque para comprar roupa ele precisa de muito dinheiro, já que é caro, e a comida sempre é difícil. Pronto, ele colocou ali o rótulo, assim é minha vida. E aí ele está criando essa vida. E é por isso que ao tempo inteiro a gente vai aprendendo que coisas óbvias não devem ser ditas, a não ser que sejam para o seu bem maior. Por exemplo, roupas são caras. Eu adotei, né? Nossos filhos são adotados. E como eu adotei, eu já vinha na caminhada há algum tempo, né? Como eu adotei, eu comecei a ganhar muitas roupas, muitas, porque as pessoas sabiam que de repente eu tive uma criança, de repente, e foi de um dia para o outro. E sabiam que eu não estava preparada, que eu não tinha nenhuma provisão para aquela criança que tinha acabado de chegar. E aí muita gente começou a me mandar roupa. E eu recebi aquelas roupas todo amor e gratidão. Roupas novas, roupas velhas, roupas manchadas, não manchadas, e tudo bem. Isso virou um hábito. Eu tenho roupas para as minhas filhas eternas. Eu sempre ganho. Se alguém me fala que roupas são caras, eu falo, não é bem assim. Quando você ganha tudo, não é. E não é que eu ganho tudo do papai e de mamãe. Não, eu ganho tudo de qualquer pessoa. As pessoas separam sacolas para mim e me dão roupas para os meus filhos. É incrível, eu morro de rir. Mas eu não compro roupa para as crianças. Para o Thiago um pouco, mas para as meninas, a gente ganha tudo. Então, roupas são caras? É um conjunto de crenças, porque se você ganha, não são. Aí eu contei isso para uma amiga minha que era pobre, formou em arquitetura e está crescendo na vida. Aí ela fala, Lorena, mas você não liga para isso. Eu tinha que usar roupas usadas a minha vida inteira e agora eu quero poder comprar para minha filha a roupa que eu quero. Livre-arbítrio, tudo bem. Se ela opta por se ferir, por
ter usado roupas usadas. E a mágoa está em não poder ter roupas novas, que não é uma verdade. A gente pode ter roupas novas caras, pode ter roupas novas baratas, mas quando a gente cria uma regra, essa regra ou uma verdade, uma testemunha, uma comprovação, vira absoluto. A vida é uma luta constante. Lacrou. Criou o próprio futuro. Muito legal, né? E só um detalhezinho que é gostoso para quem era muito religioso e lia muito a Bíblia, né? Uhum. Quando ele conta que Marcos é o discípulo que ele terá no futuro, né? Que a gente tem o Evangelho de São Marcos. E ele era um menino ali, mas depois observou Jesus. E aí virou o Marcos. Ah, aquele Marcos era um menino inteligente que aparece aqui com uma tenridade. Não é muito gostoso? Eu acho esses detalhezinhos gostosinhos e aquecem meu coração. Apegado com as histórias do passado, tipo isso. Eu acho muito Nunca, legal isso aqui. uhum. Desculpa. Nunca entrarão no reino dos céus estando angustiados. Se hoje seu dia foi difícil, por que se lamentar por isso? Vocês se sentirão melhor se reclamarem a respeito? Suas lágrimas farão seu dia mais feliz? E se vocês se angustiam pelo seu amanhã, estão carregando-o de penúrias e fadigas antes mesmo que ele chegue? Por que fazê-lo então? Que bem isso fará para você? Quando é que a ansiedade realizou alguma coisa para você? Como se você pudesse se tornar um homem mais alto ficando angustiado por ser muito baixo. Essa é muito boa, né? Muito bom, muito bom. Não se fixem naquilo que não possuem. Permaneçam nas coisas que podem ser suas e se voltarem ao Pai que está em vocês, se pedirem com perfeita fé, acreditando que receberão, e eu digo, sem medo de contradição, que receberão. Mas devem pedir adequadamente, acreditando. Nada receberão se, ao pedir, questionarem se o pedido teria sido ouvido ou se o Pai estaria com vontade de dar aquilo que desejam. Esta é uma forma humana de dar, mas não é a forma do Pai, que dá abundantemente e responde às suas necessidades. O Pai sempre derrama suas bênçãos sobre vocês. A dádiva do alimento abundante, do vestuário, da habitação, dos amigos, sempre que estejam com a mente e o coração limpos, e contanto que confiem continuamente no Pai como seu apoio de todos os momentos. Se rezam e não recebem, não pensem nem por um instante sequer que não existe Pai ou que o Pai não os escuta. Ao invés disso, devem perguntar-se o que existe em vocês que está impedindo que a obra amorosa do Pai seja feita em vocês e para vocês. Se vão ao altar para rezar ou fazer uma oferta e no caminho se lembram de ter brigado com alguém, retornem e vão até esta pessoa e façam as pazes com ela. Então, quando abordarem o Pai em oração, estarão com a mente pura e limpa e serão ouvidos pelo Pai. E o Pai poderá responder dando daquilo que precisam, na paz e quietude do seu ser. Se ainda não acreditam que o Pai cuida de sua criação, olhem ao seu redor para as radiantes flores nos campos. Como são lindas! Considerem o pensamento brilhante de quem desenhou sua forma, sua beleza. Onde vocês encontrariam as cores que vêm em suas pétalas? Com toda sua sabedoria, o próprio Salomão não foi capaz de ter roupas tão bonitas feitas para ele. Vejam o modo como as flores atraem as abelhas e as abelhas ajudam a carregar as sementes da próxima estação para tornar o seu mundo maravilhoso e produzir alimento. Por que não podem acreditar e confiar no Pai quando o mundo ao seu redor foi planejado, desenhado e cuidado de uma forma tão maravilhosa?
Mas lembrem-se, estas plantas e árvores, ao contrário da humanidade, não podem queixar-se de sua sorte, nem se sentirem famintas ou despidas, e assim não anulam o trabalho que o Pai realiza nelas. São vocês, com suas contínuas queixas e palavras a respeito do que falta a vocês, sua agressão contra os demais, a sua insistência em querer retalhar, suas críticas e calúnias, que produzem, em consequência, a sua carência e suas enfermidades, de forma consistente, dia após dia. Eu disse essas coisas para preparar aqueles de vocês que estão doentes para curá-los. Não podem ficar curados a não ser que acreditem com todo o coração que a cura acontecerá. Lembre-se de que a doença corporal surge da doença da mente, tal como o mau humor, o rancor, a raiva e o ódio. O Pai Amor é a fonte de toda a saúde. Consequentemente, todos os pensamentos e sentimentos contrários ao Pai Amor produzem doenças. Assim como todos os seus males e doenças começam na mente, assim também o seu bem. Cuidem do vizinho como de vocês mesmos. Abençoem seu vizinho quando surgir alguma disputa. Rezem por ele quando for duro com vocês. Ajudem-no de qualquer maneira que puderem e a qualquer momento, mesmo que ele vire o rosto para vocês. Porque então estarão construindo bem em suas mentes e pensamentos, e boa será a colheita de suas semeaduras. E ainda mais, vocês estarão harmonizando suas mentes e colocando-as em sintonia com o Pai, que está em vocês, que é o amor perfeito. Nessas condições, o Pai pode fazer o seu perfeito trabalho amoroso em vocês. Quando terminei de falar, as pessoas traziam os seus enfermos para mim e, de acordo com sua fé, eles foram curados. Lindo, né? Fim da carta 2. Muito lindo, muito lindo. Precisa comentar alguma coisa aqui? Porque ele é tão objetivo. Muito objetivo. Muito. Eu acho que a gente só poderia ficar com essa frase. O Pai Amor é a fonte de toda a saúde. Consequentemente, todos os pensamentos e sentimentos contrários ao Pai Amor produzem doenças. Separação, né? Quando a Sim. gente se sente separado do Pai Amor, quando a gente esquece que Deus está em nós, e quando a gente lembra que Deus está aqui, a gente lembra que a gente sempre é amado, sempre. A gente é amado por Deus, a gente é amado por esse coro de anjos que está ao nosso redor. A gente sempre é amado e a gente pode sentir esse amor. Mas quando a gente se esquece disso, a gente se esquece desse Pai Amor, as doenças produzem a sensação de solidão, de vazio, o medo do abandono. Tudo isso nasce em nós. Mas ainda assim é um processo natural. E é esse processo natural que causa todos os nossos problemas, porque a gente tenta se proteger e atender às nossas necessidades. E a gente precisa olhar para esse eu, que foi a mensagem de hoje. Quem em mim está querendo dizer não ao vizinho? Está querendo dizer não ao morador de rua? Quem em mim? É o eu divino? É o eu egóico? É o eu ocupado demais para os outros? E dá lugar para esse amor de Deus entrar. E aí ele tenta dizer com todas as palavras, né? Se vocês não entendem que Deus cuida de vocês, olha para o lírio do campo. Olha para o campo, como é tudo tão perfeito. Só que eles lá não têm tempo de ficar reclamando, de dizer, ai, será que eu sou bonita o suficiente sendo um lírio? Será que essa árvore que eu sou está sem roupa? Eles não têm isso, então eles não estragam o serviço do Pai. Vocês estragam quando reclamam, então parem de reclamar. Comecem a agradecer. Jesus é muito divertido, gente. Fala sério. Ele
bem humorado, né? Ele é divertido. Eu tenho as pegadinhas assim. É muito legal. Muito. Então, A gente ser expressão desse trabalho amoroso, ter consciência de que somos essa expressão do trabalho amoroso que habita em nós é tão bonito. A gente fica tão mais leve, né? e Sim. exercitar essa confiança, né? Uhum. Exercitar essa confiança. Só que para a gente ter confiança, a gente precisa praticar. Por exemplo, imagina que eu estou fazendo esse exemplo é de Cryon. Imagina que eu estou fazendo, que eu estou na minha vida e que minha vida aqui, minha atividade é fazer um pão. Aí eu faço um pão, ponho no forno. Aí quando eu ponho no forno, eu abro a porta do forno e fico, será que vai funcionar? Vou olhar, fecha. Será que vai funcionar? Vou olhar, fecha. Será que vai funcionar? Vou olhar, fecha. A gente, de tanto abrir o forno para olhar se o forno está crescendo ou não, a gente estraga o pão. É mais ou menos isso que acontece quando a gente entrega para Deus, tira de Deus. Entrega para Deus, tira de Deus. Entrega para Deus, tira de Deus. A gente entrega, mas quer fazer do nosso jeito. A gente entrega, mas quer fazer do nosso jeito. A gente estraga. A gente põe o pão para assar, fecha a porta, espera, porque a gente sabe que vai ficar pronto. E depois a gente tira quando está pronto. A gente economizou fadiga, a gente economizou energia, calor, tudo isso. E a vida é assim. Só que para eu saber que o pão funciona, eu tenho que fazer ele algumas vezes, até eu saber que eu faço um bom pão. Então, na vida, quanto mais a gente praticar, meus pensamentos estão ruins, vou treinar aqui, ver se o negócio funciona. Esvaziar minha mente, pensar em coisas boas, caminhar, não deixar o pensamento ruim vir, não ficar alimentando o cachorro do pensamento ruim. Esvaziar a mente, abraçar a árvore, botar o pé no chão, fazer o que for, um exercício, cansar o que for. Abre a mente, experimenta. Algo aconteceu? Cheguei em casa, me sinto melhor? Algo aconteceu? De alguma forma, percebo a expressão de Deus em mim? Experimentar, porque é só praticando que você vai ter certeza. É cuidar da mente, né, para que a ação divina possa entrar, né? Testa isso. Será que Jesus está falando a verdade ou mentira aqui? Experimenta na sua vida e você vai ver, porque Deus está aí, Deus está aqui, Deus está aí. Então, você vai ver. Sim. E assim terminamos a carta 2. Isso. Gratidão, É. meninas. Obrigada. Muito Beijo, obrigada. obrigada. Até. Até a Beijo. semana que vem. Até. Se Deus quiser. Beijo.